E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 33 do Cartola. E finalmente imitamos na última rodada 118 pontos no time do Olé feminino. Fiz algumas trocas no meu time. Eu voltei para o clássico 4-3-3 e aí eu fechei a defesa do Palmeiras, que conquistou o SG diante do Santos. Então ganhei vários pontinhos ali na minha defesa. Vitor Roque de capitão, Flaco pontuou bem, Arrascaeta fez gol. Gostei muito do desempenho do time, fiquei super feliz e espero que vocês também tenham pontuado muito bem. Então me contem aqui nos comentários quantos pontos vocês fizeram. Mas repito o que eu falei no último vídeo, não dá tempo de comemorar nenhuma grande pontuação e nenhuma pontuação ruim, afinal já tem rodada neste final de semana. O mercado fecha neste sábado às 3h59 da tarde. Um jogo abre a rodada, que é o jogo entre Sport e Atlético Mineiro. Entre as 10 partidas da 33ª rodada, eu destaco 4 jogos aqui para o Cartola. Primeira partida, Vasco em casa diante do Juventude. Vejo boas peças ali pelo lado do Vasco. Apesar de ter perdido os últimos 2 jogos no campeonato, importante ficar de olho em relação a isso, ainda assim vejo nomes interessantes pelo lado do Vasco. Também gosto do jogo de São Paulo diante do RB Bragantino. O jogo será na Vila Belmiro. E eu destaco o líder e vice-líder do campeonato. O Flamengo recebe o Santos no Maracanã no domingo às 6h30 da noite. E o Palmeiras enfrenta fora de casa, 8h30 da noite, o Mirassol. O Mirassol voando na competição é um dos grandes destaques do campeonato, porém o Palmeiras é o líder, né? Então eu tô de olho no Palmeiras nessa rodada também. E aí, vocês, qual o principal jogo para a rodada? De olho nele para a rodada 33 aqui do Cartola, e como vocês já conhecem, a regra é sempre indicar o nome menos escalado. E essa é uma rodada com boas possibilidades na defesa, no meio de campo, no ataque. E a minha dica vai para o meio de campo com o Alan, do Palmeiras, que enfrenta fora de casa o Mirassol. No momento, ele aparece provável na rodada. Mas caso comece no banco e entre no decorrer do jogo, ainda assim é um jogador de potencial. Afinal, vive grande fase, assim como o Palmeiras, que é o líder do campeonato. Na última rodada, ele fez 5,70 no jogo diante do Santos, colocou uma bola na trave, teve média básica também. É um jogador diferente, acessível para a rodada e com potencial. E aí, vai escalar? E agora sim, sem mais delongas, a escalação prévia do Olé feminino, começando pelo goleiro, que é o Rossi do Flamengo. O Flamengo recebe o Santos se encontra na zona de rebaixamento. É um time que vive um momento bem complicado na competição. Imagino que nesse jogo diante do Flamengo, o Santos ataque, finalize muito, deve contar com o Neymar para esse jogo. Sendo assim, o Rossi não fica tão refém do SG, mas sim pode garantir alguns pontos de defesas também. Ele custa um pouco mais de 9 cartoletas. Lateral escalada com 2 jogadores super regulares, participativos, de média básica. O primeiro deles é o Paulo Henrique do Vasco, que joga diante do Juventude. Talvez seja um dos jogadores mais escalados na rodada, naturalmente, né? Faz um grande campeonato brasileiro. Já o meu outro lateral será o Enzo Dias, do São Paulo, que joga diante do RB Bragantino. Gosto muito da opção do Enzo Dias. O São Paulo joga numa linha de 3 zagueiros, ele fica mais ofensivo durante os jogos. É um lateral um pouco mais diferente para a rodada, não tão visado, porém de potencial. E eu fecho a minha defesa com a zaga escolhida para a rodada 33. O primeiro deles é o Bruno Fux, do Palmeiras, que enfrenta fora de casa o Mirassol. E com todo respeito ao Mirassol, que faz um grande campeonato brasileiro, impressionante, mas eu vou de Bruno Fux pela média básica que ele vem produzindo nos últimos jogos, desarmando bastante, muito bom na bola aérea também. É um zagueiro que mesmo sem o SG costuma pontuar bem, portanto, optei por ele. Na segunda vaga, o Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians. O Corinthians recebe o Ceará. A minha aposta aqui na defesa, é um zagueiro muito forte na bola aérea ofensiva, pensando muito num gol, realmente, do Gustavo Henrique. Ele não é um zagueiro participativo na questão de média básica, mas sim, ele é bom na bola aérea. Então, eu estou fazendo essa aposta em relação ao Gustavo Henrique, pensando no eventual gol. Meio de campo escalado, e é óbvio que é muito difícil não citar, não começar pelo Arrascaeta do Flamengo, que pra mim é o melhor jogador até agora do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros com 17 gols marcados.
Enfim, é um jogador que sempre tem muito potencial e que passa muita confiança aqui para o Cartola. O Arrasca custa um pouco mais de 18 cartoletas, o Flamengo é o vice-líder, joga em casa diante do Santos, que vive uma situação super complicada no campeonato, um jogo super importante para os dois times. Na segunda vaga, o Carrascal do Flamengo, optei pela dobra do Flamengo aqui no meio de campo, gosto muito da opção do Carrascal, é um jogador que entrega a média básica, joga de ponta, isso é um diferencial também, ele é acessível, custa um pouquinho mais de 8 cartoletas. O meu último meia, é claro, a minha dica no de olho nele, que é o Alan, do Palmeiras, é um jogo fora, diante do Mirassol, porém o Palmeiras é o líder da competição, importante cercar o potencial do Palmeiras também. É acessível, custa um pouquinho mais de 5 cartoletas, não sei se ele vai ser ou não titular, o Abel muda bastante a escalação, porém é um jogador que vive grande fase, o Palmeiras está muito bem também na competição, fecha o meio de campo com ele. E agora a parte mais importante, o ataque para a rodada, e essa é uma rodada com muitas opções. Dá para diferenciar, até para quem precisa tirar uma certa diferença de pontos, essa rodada é ótima para fazer isso. Na primeira vaga, Vitor Roque, atacante do Palmeiras, 15 gols no campeonato, vivendo uma grande fase, fiquei em dúvida entre ele ou Flaco, inclusive me conta aqui nos comentários se você escalou Vitor Roque, Flaco ou nenhum dos dois, enfim, deixa aqui nos comentários, mas eu priorizei essa grande fase do Vitor Roque, escalei ele aqui como meu primeiro atacante para a rodada. Na segunda vaga, o Hulk, atacante do Atlético Mineiro. Eu escalei o Hulk pouquíssimas vezes neste ano, mas eu acho que essa rodada é uma rodada, como eu comentei antes, com possibilidades. E eu vejo potencial no Hulk, que enfrenta fora de casa o Sport, último colocado do campeonato, perdeu para o Juventude na última rodada, levou 2 gols. E o Hulk tem pênalti, tem falta, é um jogador que entrega a média básica também. Gosto da opção dele, acho que é um atacante diferente na rodada. Assim como o Luciano de São Paulo, que é o meu último atacante. São Paulo enfrenta o RB Bragantino. Comentei nos últimos vídeos em relação ao RB Bragantino, que vem sofrendo gols dos centroavantes adversários. O Luciano também é um atacante de potencial na rodada, portanto, fecho o meu ataque com ele. Além deles, gosto da opção do Flaco do Palmeiras, Yuri Alberto do Corinthians também é uma grande possibilidade. Tem o Ryan do Vasco, o Verratti se jogar também é um nome que me agrada, Samulino, Bruno Henrique, atacantes do Flamengo, Caio Jorge, que é o artilheiro da competição, enfim, tem muitas opções. De técnico, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro, é claro. Titular, João Ricardo. No banco, Rossi, que é o meu goleiro para a rodada, goleiro do Flamengo. Zaga com James do Mirassol, lateral com Kelvin do Palmeiras. No meio de campo, Alan Franco do Atlético Mineiro. E no ataque, como meu reserva de luxo, o Ryan, atacante do Vasco. Porém, eu gosto muito da opção do Verratti também. Então, estou aguardando mais informações em relação ao time do Vasco para definir aí o meu reserva de luxo. E assim fica a escalação prévia do Olé feminino para a rodada 33 do Cartola. No gol, Rossi, goleiro do Flamengo. Em uma lateral, Paulo Henrique do Vasco. E na outra, Enzo Dias, lateral do São Paulo. Zaga escalada com Bruno Fux, zagueiro do Palmeiras, e o Gustavo Henrique do Corinthians. No meio de campo, uma dobra do Flamengo com Arrascaeta e Carrascal. Além deles, o Alan, meio-campista do Palmeiras. No ataque, com a faixa de capitão, Vitor Roque, atacante do Palmeiras, Hulk do Atlético Mineiro e o Luciano do São Paulo. De técnico, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. O reserva de luxo será o Ryan, atacante do Vasco, porém gosto bastante da opção do Verratti e do Yuri Alberto também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a minha escalação prévia. Não esqueçam que antes do fechamento eu compartilho o meu time final e atualizado no meu canal lá no Instagram, @CamilhaCampos. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola e eu desejo uma ótima rodada e é claro que venha mais uma super micada. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!